Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de Esperança. Olá, queridos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, em 1400 kHz AM e pela internet em www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro No Roteiro de Jesus, a organização de Gerson Simões Monteiro, pela editora da Federação Espírita Brasileira. São textos extraídos da obra de Irmão X, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 11, O Discípulo de Perto. Para as suas saudações, Terezinha Lombreira. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido. Respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de imanifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo,
inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais retornou. Mensagem extraída do livro Pontos e Contos, capítulo 10. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, da autoria de Lamartine Palhano Jr., pela editora Leon Denis, Lamartine anotou o termo aborto, ação ou efeito de abortar, abortamento e interrupção da gravidez com expulsão do feto. Só há uma situação em que, moralmente, o aborto é permitido perante os ditames das leis divinas que estão gravadas nas consciências, quando a gravidez põe em risco a vida da mãe. O Espiritismo esclarece que um espírito, ao reencarnar, se liga à matéria no momento da concepção e daí em diante o seu psiquismo participa de todo o processo, orientando e selecionando genes para essa ou aquela característica de que precisa para as suas provas no mundo. Portanto, mesmo os métodos anticoncepcionais microabortivos, como DIU e algumas pílulas anticoncepcionais, provocam decepção no espírito que deu início ao processo reencarnatório. Seria mais justo se o método empregado como anticoncepcional fosse apenas impediente da fecundação. O assunto continua muito atual. Na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, o abortamento voluntário é um crime qualquer que seja a época da concepção? Respondem os Espíritos: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. E na pergunta 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta dos Espíritos: é preferível o sacrifício de um ser que não existe ao ser que existe. Livro dos Espíritos. Anotou Lamartine Palhano o termo aborto no seu Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD A Arte do Violão, volume 4, de autoria de Diógenes L. Oliveira, a faixa de número 7, Canção Purana, de autoria de A. Pop.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo painel do Livro Espírita. O livro também é notícia. Em minhas mãos, o mais recente lançamento da editora Leal, a livraria e editora André Alvorada, da Mansão do Caminho. Ela lançou o Seja Feliz Hoje. O espírita é Joana de Ângeles e o médium Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, muito conhecido, mas em atenção aos ouvintes que porventura não tiveram a oportunidade de com ele estar, Divaldo Pereira Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 250 obras de vários espíritos, muitos já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Há 60 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade do Salvador tem conquistado a admiração e respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, tem sido nas suas diversas reencarnações
colaboradora de Jesus. A última ocorrida em Salvador, entre 1761 a 1822, como Sor Joana Angélica de Jesus, tornando-se mártir da independência do Brasil, na penúltima vivida no México, em 1651 a 1695, como Sor Juana Inés de la Cruz. Foi a maior poetisa da língua hispânica. Vivera na época de São Francisco, século XIII, conforme se apresentou a Divaldo em Assis. Também vivera no século I, como Joana de Cusa, piedosa mulher citada no Evangelho, que foi queimada viva ao lado do filho e de cristãos outros no Coliseu de Roma. Até o momento, por intérprete da psicografia de Divaldo Franco, é autora de mais de 60 obras, 31 das quais traduzidas para 8 idiomas e 5 transcritas em braille. Além dessas obras, já escreveu milhares de belíssimas mensagens. Este livro, este lançamento, Seja Feliz Hoje. Nós temos exatamente a Joana de Anjos fazendo a sua apresentação. O que ela nos diz? Para onde se volte o ser humano, sempre defrontará desafios que fazem parte do processo evolutivo. A luta é, portanto, o clima de segurança para o encontro com a plenitude. Dias há, porém, que se fazem mais difíceis de serem enfrentados do que outros. Tem-se a impressão de que todas as questões perturbadoras juntaram-se para impedir que se repouse do cansaço ou que se experimente harmonia. Quando menos se espera, surgem problemas não imaginados, criando situações embaraçosas e perturbadoras. Por mais que haja empenho para a sua solução, mais complicados se apresentam, dando lugar ao desânimo ou à revolta, a depender do estado emocional de cada um. Nessas ocasiões, quase sempre o desespero se assenhoreia das energias e o destrambelho psicológico toma conta da conduta. Noutras circunstâncias, experimenta-se um estado de solidão que aturde, como se todos os amigos estivessem distanciados ou se houvessem sofrido estranha transformação que assusta. Há ocasião em que a segurança econômica oscila, a afetividade escasseia e tem-se a impressão de total indiferença dos céus às necessidades urgentes da terra. Todos esses e outros mais fenômenos naturais do educandário terrestre, convidando ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento. Quando fores visitado por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, não te deixes surpreender, nem te permita ser arrastado pelo desânimo ou pela perda da fé, porquanto será percorrer nos seus caminhos que disporás de resistências e lucidez para as equacionar uma a uma. Invariavelmente as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. Trata-se de um equívoco, porquanto a sua fé é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam os sentimentos. A fé, neste caso, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-o no porto seguro. Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa conscientize-se de que a sua deve ser uma fé raciocinada, na qual não existem lugares para magias ou superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina. Um papel fundamental que desempenha é esclarecer o crente a respeito de como comportar-se nas situações de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, com os olhos, porém, no foco maior, que é a sua imortalidade. A certeza de que a vida permanece após o decesso orgânico pelo fenômeno biológico da morte oferece convicção e paz nas borrascas que são vencidas com ânimo e compreensão lúcida. As mensagens que constituem este livro
foram escritas durante largo período, objetivando abordagens em torno de temas afligentes de cada ocasião, demonstrando que sempre encontramos o melhor caminho quando paramos a reflexionar em torno da existência e elegemos a conduta cristã conforme exarada em O Evangelho de Jesus. Algumas vieram a lume em diversos periódicos espíritas, oportunamente, e receberam ligeira adaptação ao conjunto no qual se encaixaram. Em verdade, nada trazem de original que possa apresentar novidades. Sempre objetivamos reacender a esperança naqueles que se encontram em dificuldade, a alegria naqueles outros que a perderam, paciência aos que se engalfinham no desespero e deixam-se sucumbir pelos golpes do denominado destino. Também temos como essencial recordar aos nossos leitores as sublimes lições do Mestre Jesus que o tempo esboroou, que foram alteradas, que se perderam na memória e devem ser revividas com frequência, a fim de que a verdadeira união mental se faça com aquele que é o exemplo máximo do amor que Deus nos ofereceu a todos, para servir-nos de guia e mestre. Em qualquer situação, portanto, por mais angustiosa se te apresente, ore e confia, não jogando a toalha, como se costuma vulgarmente dizer, significando a perda e o abandono da luta. É na luta que o espírito se fortalece, porquanto é imperioso libertar-se das fortes construções pretéritas referentes aos períodos de seu primarismo evolutivo. Esperamos, desse modo, que a nossa mensagem, de alguma forma, encontre ressonância nas mentes e nas emoções superiores daqueles que nos derem a honra de lê-las. Salvador, agosto de 2016, Joana de Ângeles. Então aí está, amados ouvintes, em suas mãos para a leitura. Seja feliz hoje, pelo Espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Pereira Franco. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, pelo médium Aguivaldo Paviani e o Espírito José de Moraes, é o capítulo 11, O Formigueiro da União. A organização, o esforço e a determinação das formigas. Eis algo que impressiona. Fazem seu trabalho sem a preocupação do que ocorre ao derredor. Quando dispuser de tempo, observe as formigas. Elas executam um trabalho exaustivo sem se preocuparem com o desempenho umas das outras. Sabem apenas que precisam trabalhar em prol do bem comum. O formigueiro que as alberga, armazena a alimentação para os rigores do inverno. Copiemos as formigas, unamo-nos em prol do formigueiro da seara espírita e não nos preocupemos tanto com os cargos de diretoria, nem tampouco com o desempenho deste ou daquele trabalhador. Fiquemos alheios às críticas que surjam ao nosso derredor. Copiemos as formigas, procuremos armazenar em nossas casas espíritas o alimento do amor, a fim de que possamos enfrentar a frieza dos corações endurecidos. Se acha absurda a nossa comparação, desconsidere, afinal são apenas formigas. Arrependimento. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. É do livro Momentos de Reflexão, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. E assim, amados, estamos chegando ao final da nossa edição de Mensagens de Esperança. Terezinha Lumbreiro para suas despedidas. Queridos ouvintes, o nosso carinho para todos e boas reflexões. Que possamos estar novamente juntinhos na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
Mensagens de Esperança.